Bom, pessoal, boa noite. A gente vai dar início ao segundo dia de seminário, certo? Seminário sobre bituca de cigarro, para além do fumo, consequências e possíveis soluções. Meu nome é Nirvana Felipe, eu faço parte do laboratório LOPAC, Laboratório de Oceanografia e Poluição Aquática da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que está sob a coordenação da professora Jaqueline Cavalcante, que está aqui com a gente. É o laboratório que desenvolve aí pesquisas com bituca de cigarro e microplástico também. Mas, além do LOPAC, a gente também tem um Mundo Sem Bitucas, que é o que a Natália coordena. Pode falar, Natália, um pouquinho. Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou idealizadora do Mundo Sem Bitucas. Para quem não me conhece, a gente já faz esse trabalho de conscientização desde 2016 e o seminário nasceu em 2019 com a intenção de melhorar a questão do descarte inadequado das bitucas de cigarro aqui na cidade de São Paulo. E junto com um grupo de voluntários, então, a gente foi até a Câmara dos Vereadores pedindo, né, fazendo muito, não sei se vocês estiveram ontem no nosso evento, na mesa redonda, a gente fez um papel muito parecido da ACT de fazer advocacy e bater na porta de alguns vereadores para ter essa melhoria. E foi assim que, então, a sugestão de um dos vereadores foi, então vamos fazer uma mesa redonda para debater sobre essa temática que até então ninguém falava. Então, foi assim que em 2019 nasceu o primeiro seminário. Em 2021, a gente fez em parceria com a Lopac e também com o Grupo Linear da Unesp, justamente para furar a bolha, né? Vamos trazer a melhor informação que a gente tem, porque naquela época o que acontecia é que quando a gente ia dialogar na Câmara dos Vereadores, até mesmo com outros grupos, mas a gente não tem uma informação sólida. Será mesmo que a gente não tinha informação sólida lá em 2019? Foi assim que eu entrei em contato, a professora Mônica, a professora Cris, que já estavam estudando um pouco mais sobre a temática, e foi assim que nasceu uma vertente mais educacional junto com a universidade. E estamos aqui hoje, em 2023, já passando para o nosso terceiro seminário, numa vertente, num panorama já passamos por um seminário internacional, a gente falou, vamos dar um passinho, não diria que atrás, mas vamos priorizar os pesquisadores que temos no Brasil. Então, eu estou muito contente de ver muitas mulheres potentes aqui, né? Porque hoje a maioria são mulheres pesquisadoras, guerreiras, e estou muito contente de ver o trabalho de vocês sendo representados e divulgados, né? Então, parabéns a todo mundo, né, que está aqui presente, e seguimos em frente. Obrigada. Obrigada, Natália. Como a Natália falou, nós temos aí pesquisadores. Hoje, na verdade, as apresentações vai ser dominada aí pelas pesquisadoras. Nós temos 7 apresentações, diferentes regiões, que vão englobar tanto a saúde humana quanto a saúde ambiental, certo? Inclusive, parte da comissão vai ficar responsável por organizar as perguntas. Então, se de repente você tiver alguma pergunta ou surgir alguma dúvida, você pode mandar no chat ou, de repente, abrir também o microfone para poder participar, certo? O dia de hoje, né, o segundo dia, ele também está sendo gravado. Então, se alguém quiser ter essa gravação, é só entrar em contato com o Mundo Sem Bituca ou então com o e-mail do seminário, que a gente vai disponibilizar o link, tá certo? Bom, cada apresentação, cada pesquisadora, no caso, vai ter 10 minutos para apresentar o seu resumo, seguindo aí de 5 minutos, após essa apresentação, para perguntas e possíveis dúvidas. A ordem de apresentação ficou sendo a primeira a apresentar a Bárbara Spinelli, da Universidade de São Paulo, a segunda, a Débora de Oliveira, da Universidade Evangélica de Goiás, a terceira seria a Paloma Roberta, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a quarta seria Maria Eduarda dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a quinta, Ítali Ravana, da Universidade Federal de Pernambuco, a sexta, a Rayane Amorim, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a sétima, a Ayana Lourdes, da Universidade Federal do Ceará. Bárbara, você já pode apresentar, se desejar, pode colocar sua apresentação, tá?
Beleza, eu vou compartilhar a tela. Sem problema. Vocês conseguem ver certinho? Conseguimos sim. Então Fique à vontade, você tem 10 minutos, tá bom? Tá, obrigada. Então, boa noite a todos. Como a Nirvana falou, eu me chamo Bárbara Spinelli, eu sou aluna de graduação da Faculdade de Odontologia da USP. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje representando o nosso projeto. Eu vou falar sobre a experiência Mostre a Língua por um Mundo Sem Bitucas, na Odonto na Remo, uma ação do projeto Experimentando Ciência na FAUSP. Além de ser um hábito nocivo para fumantes e para os fumantes passivos, o tabagismo também é um problema para o meio ambiente. O principal impacto ambiental gerado por ele são as bitucas. Elas são o lixo tóxico mais abundante e disseminado pelo mundo. Elas não são biodegradáveis e contaminam ambientes terrestres e marinhos. Por isso, é tão importante alertar a população sobre a importância de um descarte adequado das bitucas de cigarro. A equipe do projeto é composta por nós 4. A nossa professora orientadora, Camila Galo, e 3 alunos de graduação da FAUSP, Bárbara Spinelli, que sou eu, o Luiz Felipe Rodrigues e a Sara Keren. Nessa ação em específico, contamos com a participação do professor Dr. Marcelo Bonecker, que fundou o projeto Experimentando Ciência, e da professora Natália, que além de educadora socioambiental, também é idealizadora do projeto Mundo Sem Bitucas, como eu acho que todo mundo aqui já sabe. O projeto Mostre a Língua surgiu a partir da campanha latino-americana Saca la Lengua, Prevene el Câncer Oral. Nosso objetivo é promover prevenção e detecção precoce do câncer de boca. Fazemos isso de várias formas. A divulgação nas redes sociais consegue nos colocar em contato com outros profissionais da saúde e com o público leigo. Através dessa divulgação, conseguimos conscientizar todos os públicos sobre os riscos e os malefícios do tabagismo. Também desenvolvemos materiais personalizados para cada ação que participamos. Esse primeiro panfleto foi distribuído no evento em questão e ele fala sobre a importância de consultar um dentista para diagnosticar precocemente várias doenças. O segundo já fala sobre as alterações em boca que é preciso ficar atento, principalmente se há algum hábito de risco associado, como fumar. O texto desses materiais é sempre bem didático e bem acessível. Outras vezes, ao invés de distribuir, também os usamos para explicar o nosso conteúdo ao público, como foi o caso dessa última ação, que eu vou falar em sequência. A Odonto na Remo foi uma iniciativa do projeto Experimentando Ciência que ocorre todo ano desde 2015. Tem como objetivo aproximar os alunos do ensino fundamental de escolas públicas, que ficam ali no entorno da USP, com o ensino superior, os alunos, professores, pós-graduandos do ensino superior. Nesse ano, houveram vários estandes onde aconteciam oficinas científicas promovidas, como eu falei, por professores, alunos de graduação e da pós. Os alunos podiam ter contato com assuntos que iam desde a extração do DNA de uma banana até o nosso projeto, que falava sobre os malefícios do consumo do cigarro. Aqui nessa foto está toda a equipe que colaborou nesse dia, inclusive os alunos. Foram atingidos diretamente 40 adolescentes que participaram do projeto Experimentando Ciência. Desses 40, 12 fizeram o papel de cientistas mirim e arrecadaram bitucas de cigarro pelas ruas da comunidade, além de colaborar com a nossa equipe no desenvolvimento de um vídeo com perguntas e respostas sobre o consumo de cigarro. Todos esses são alunos da Escola Municipal Gal Euclides de Oliveira, que fica na São Remo, acompanhados da professora Isabel, que ensina Ciências Naturais nessa escola. 120 pessoas participaram da Odonto na Remo. Entre elas tinham crianças, adolescentes, seus responsáveis e os professores. Então, conseguimos atingir um público bem diverso, o que é muito bom, porque sabemos que muitas vezes as crianças aprendem que fumar é um hábito nocivo na escola, mas não tem um exemplo em casa. Então, levamos a informação aos tutores também. Aqui na foto, um aluno da professora Isabel, o Samuel, ensinando outra criança a escovar os dentes corretamente no dia do evento. Aqueles 12 alunos que contribuíram para o dia do evento, inclusive ajudaram a apresentar os materiais que nós desenvolvemos. Junto da equipe do Projeto Escape, que é outro projeto que tem o objetivo de divulgar os benefícios e a importância de cessar com o tabagismo, nós desenvolvemos materiais em vários formatos diferentes para serem apresentados. O primeiro foi o experimento de um pulmão artificial, que mostrava o funcionamento de pulmões de uma pessoa saudável, não fumante.
esse fez muito sucesso, principalmente com as crianças menores. E a partir disso, a gente conseguia prender a atenção delas para falar sobre o tabagismo. Nessas fotos, estamos eu e o Felipe mostrando e explicando os banners que a gente desenvolveu. Está espelhado aqui. Os banners que criamos para falar das consequências do consumo dos cigarros para os seres humanos, nos dentes, na gengiva, na boca e também para o meio ambiente. Aqui, ó, quais são as consequências do consumo do cigarro, com imagem de lesões em boca, e aqui as doenças periodontais associadas ao uso do cigarro. Em um dos banners, tinha um QR Code que redirecionava a um vídeo de perguntas e respostas. As dúvidas foram sugeridas pelas crianças depois de terem participado do projeto na FAUSP e respondidas pela idealizadora do projeto, a nossa professora Natália. Também foram expostas as bitucas de cigarro coletadas pelos alunos e um cartaz, também feito por eles, que é uma maquete mostrando os pulmões danificados de um indivíduo fumante e todas as doenças às quais ele estava exposto com risco maior. Isso mostrou que os alunos já tinham uma noção da toxicidade do cigarro, de como fumar é um mau hábito e que pode trazer consequências irreversíveis. Na conversa, a gente sempre perguntava para as crianças: você conhece alguém que fuma? Em um grupo de criança, é muito frequente que alguma delas responda que sim. Quando perguntada sobre os efeitos do cigarro, nenhuma delas acreditava que era uma coisa boa. Reforçavam, na verdade, que tem cheiro ruim, que dá tosse, que dá ruga. Mas diante da pergunta, e onde essa pessoa descarta as bitucas de cigarro quando já acabou de fumar? Surgiu uma hesitação. Apesar de cigarro ser um problema para a maioria das pessoas, o descarte inadequado das bitucas ainda não. Por isso, a gente pode dizer que esse público atingido pode e vai proporcionar mudanças efetivas quando, desde a infância, são estimulados a tomar atitudes conscientes e compartilhar da responsabilidade social na luta antitabagista. É fundamental que todos nós, prossigamos com nossos esforços para mostrar para a população todas as faces da toxicidade do fumo. Obrigada. Parabéns, Bárbara, parabéns pelo projeto. Bem interessante, com bastante recurso visual e direto, prático, né? Aquele canudinho da maquete, eles assopram, é isso? Não, ele funciona assim. É uma garrafa PET. É que meu pai jogou fora, senão eu mostrava para vocês. Eita. É uma garrafinha PET, bem reciclável assim. E aí você usa um canudinho de plástico dentro, fecha na tampa, né? Não pode entrar nenhum ar. E a gente colocava 2 bexiguinhas nas pontas do canudo. Embaixo da garrafa, a gente cortava a bundinha dela e colocava uma bexiguinha. Quando você puxa a bexiga, a pressão aumenta dentro da garrafa e as 2 bexiguinhas enchem. Então, eu fazia com as crianças assim, vai, inspira junto comigo. E todas elas faziam juntinho, era muito bonitinho. Legal, parabéns, viu? Obrigada. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eduarda, Natália, Elisângela? Eu tenho uma curiosidade, Bárbara. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? E eu fiquei muito apaixonada por esse projeto. Gostei muito, muito mesmo. Assim, achei bem didático e bem bacana, né? Aí você falou que quando perguntava, né, nas crianças assim, se tinha alguém, elas conheciam alguém que fumavam e tipo se elas sabiam, né? Se causava mal ou não, elas não sabiam bem dizer, mas sempre imaginavam que, tipo, diziam, né, tinha um cheiro ruim e tal. Mas aí eu fiquei na curiosidade, assim, depois, assim, que vocês realizam a prática, tudinho com elas, explicam, vocês refazem, tipo, essa pergunta, é como meio que, tipo, uma avaliação, assim, vocês veem a percepção delas após o projeto, o desenvolvimento da prática? Assim, funciona como se fosse um evento expositivo. A gente mostra para elas, foi a primeira vez que a gente fez isso com essas crianças. Daí a gente pergunta isso para elas, vê a noção delas. Como a gente vê que não é uma coisa disseminada, a gente explica, a gente mostra os banners, a gente explica o porquê, entendeu? E a gente só consegue avaliar isso para ter certeza que é uma coisa consolidada, por exemplo, ano que vem, se a gente participar de novo. Ah, entendi. Mas, no geral, é uma coisa que deixa a gente bem feliz, é ver que Sim. essas crianças de 7, 8 anos, todo mundo realmente acha que cigarro é ruim. É bem interessante isso, né? Elas não têm, tipo, a noção, mas só um critério, por exemplo, o cheiro, né? Elas já associam a algo ruim.
Então tá bom. Era É, só essa exatamente. curiosidade mesmo. E Espero os que adultos vocês não tenham... associam, né, Elisângela? Bem, Isso, Nirvana. As crianças associam e, enfim, né? É uma problemática. Mas estamos pois aí é. na luta. Mais Parabéns uma pela vez, informação. parabéns, viu, Bárbara? Obrigada, gente. Interessantíssimo. Vamos passar para a próxima na ordem de apresentação, que seria a Débora. Débora, você está aí? Boa noite, vocês estão me Boa noite, ouvindo Débora. direitinho? Pode compartilhar sua apresentação, tá? Vou colocar aqui, só um minuto. Sem problema. Tá aparecendo para vocês direitinho? Tá sim, Débora. Você tem 10 minutos para apresentar. Fica à vontade, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês vou pedir compreensão porque eu tô um pouquinho gripada, então pode ser que eu dê uma tossidinha às vezes, tá? Mas eu vou fazer o meu melhor aqui, viu? Vamos lá. Eu sou a Débora, eu sou acadêmica do curso de Psicologia da Universidade Evangélica de Goiás, bem longe. E hoje eu vou apresentar para vocês esse trabalho, que foi uma revisão da literatura, com o título de Interseções entre Tabagismo, Psicoterapia e Meio Ambiente. Como autor, autor principal, a Júlia como coautora e a Thalita como a docente. Aqui na introdução, a gente pode pincelar os pontos mais importantes do trabalho. A gente pode começar com: o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que o tabagismo ele não só causa problemas físicos, de saúde física, mas também problemas de saúde mental mesmo. Ele envolve diversos aspectos da saúde mental e, como consequência, ele acaba desenvolvendo exacerbação de diversas doenças crônicas, que, como a gente viu, ela pode causar a morte, pode causar diversos problemas muito graves, e também o fator de risco ambiental, né? Que o meio ambiente também sofre com a prática. No decorrer do trabalho, a gente vai ver também o incentivo à cessação do uso de cigarro, a importância desse incentivo, que pode ser feito e deve ser feito por médicos, psicólogos, por todo mundo, por políticas públicas, porque é uma pauta muito importante. E também pode acarretar, pode ajudar na diminuição dos danos à saúde física e psicoemocional. Assim também a redução dos malefícios às áreas ambientais que acabam sofrendo. O objetivo do trabalho foi analisar a relação entre o tabagismo, os impactos ambientais e a psicoterapia como uma solução apresentada que pode ajudar nessa cessação do tabagismo. Como metodologia, foi a revisão integrativa da literatura, utilizando a plataforma BVS, com os descritores tabagismo, psicoterapia e meio ambiente. Os artigos foram originais em língua portuguesa, publicados, é claro, entre 2018 e 2023. A gente pode pincelar os resultados, que são muito importantes. O primeiro, a intervenção assistida. Uma intervenção assistida que combina terapia cognitivo-comportamental com farmacoterapia tem se mostrado eficaz na cessação do tabagismo. É um trabalho aí que a gente pode observar muitas vezes em muitas áreas profissionais, né? Eu acredito que em todos os cursos, todas as graduações, a gente vê a importância do trabalho, do trabalho multidisciplinar, né? E como ele funciona, como a gente pega diversos aspectos de diferentes profissionais e juntam para poder fazer uma abordagem que seja cada vez mais funcional, né? Para os problemas que a gente enfrenta na sociedade. O segundo, percepções dos pacientes. Os usuários de programas para a cessação do tabagismo sentem-se mais acolhidos nas etapas grupais e valorizam o apoio profissional em outras questões mentais. Aqui a gente vê como é importante o acolhimento desses indivíduos, né? Como pegar abordagens que fazem com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam
em um grupo se sentam iguais a outras, né? Porque você coloca esse indivíduo no meio de outras que estão na mesma situação, que estão lutando juntas, né? Em prol da cessação do hábito, né? É muito importante porque a gente pode ver que o trabalho em grupo, as terapias grupais, elas são muito eficientes, né? Por essas questões do trabalho em equipe, do sentimento de integrar e fazer parte de algo, né? De não estar sozinho, se sentir acolhido mesmo. Em terceiro aqui, o terceiro ponto, as novas abordagens terapêuticas. Terapias como a terapia de aceitação de compromisso têm se mostrado promissoras na interrupção do tabagismo. As motivações para cessar o tabagismo têm relevância na terapia. Acredito que era para ser aqui terapia, viu, gente? A importância da cessação do tabagismo. Para a gente iniciar a nossa conclusão, né, que foi essa revisão de literatura, a gente pode observar qual é, afinal, a importância dessa cessação, né, desse parar de fumar, né, quais são as consequências, as partes, são muitas partes positivas, né. Primeiro ponto, aspectos psicológicos. O tabagismo afeta negativamente a saúde mental, e a cessação do hábito pode trazer benefícios significativos para o bem-estar psicológico. Bom, voltando a dar uma pincelada nisso, os aspectos psicológicos, a gente tem que lembrar que não são só aqueles que o tabaco desenvolveu depois, né? A gente tem que lembrar também que por já existir problemas, na tentativa de enfrentar a vida, as pessoas elas acabam recorrendo ao fumo, né, como uma solução, como um alívio, e isso pode acarretar em um vício, e o vício pode acarretar no desenvolvimento de doenças crônicas, pode acarretar problemas muito sérios, até a morte, e pode fazer com que a recuperação seja difícil. Então, esses aspectos psicológicos, eles envolvem muitas coisas. Inclusive, o que pode ser desenvolvido após o vício, né? A gente vê no próprio DSM-5, que é aquele manual de diagnósticos lá e transtornos, que tem vários transtornos que são desenvolvidos pelo uso de substâncias, né? Por isso é muito importante, e não é só uma coisa, né? Não é só o fumo, ele envolve diversos aspectos. O segundo aspecto importante são os aspectos biomédicos. O tabagismo é responsável por diversas doenças crônicas, e a cessação pode reduzir o risco de desenvolvimento e a exacerbação dessas doenças. Seguindo a mesma lógica do primeiro aspecto, né, a gente vê que outras doenças, outros problemas, eles são desenvolvidos por um só hábito, né? Pode acabar desenvolvendo outros. E o terceiro, impacto ambiental. O descarte inadequado de bitucas de cigarro é um fator de risco ambiental significativo, e a cessação do tabagismo contribui para a preservação do meio ambiente. Como a gente viu, como a colega Bárbara falou, né? O maior impacto ambiental que o fumo faz é o descarte das bitucas de cigarro, né? Então, trabalhando, né, a cessação do tabagismo, a gente também dá uma diminuída nos outros problemas, né? O impacto ambiental é um deles. Concluindo, soluções integrativas para o tabagismo. Eu peço desculpa aqui porque a palavra ficou cortada, mas é tabagismo, viu? Abordagem integral. Uma abordagem integrativa que combina psicoterapia, farmacoterapia e suporte contínuo pode aumentar as chances de sucesso na cessação do tabagismo. Ou seja, vemos aqui de novo mais um ponto que reforça a equipe multidisciplinar, né? Segundo, a conscientização ambiental. É fundamental conscientizar os fumantes sobre os impactos ambientais do tabagismo e incentivar hábitos de descarte adequados das bitucas. Uma rápida pincelada nisso é que, como profissionais, como graduandos, né, dos cursos, a gente tem sempre que entender que a cessação do hábito ele é uma coisa
é uma decisão individual, né? A gente não está aqui para poder proibir ninguém, mas sim para poder trabalhar para ajudar essa pessoa a diminuir o hábito ou acessar o hábito, dando apoio, dando todos os recursos necessários que podem fazer com que a pessoa pare, né, com o hábito negativo. Então a gente tem que entender que não é todo mundo que vai acabar acessando o hábito, né? Algumas pessoas elas vão continuar, pode ser que elas continuem, e por isso a conscientização é tão importante, porque mesmo com essa continuação do hábito, essas pessoas elas podem descartar as bitucas de uma forma correta, né? Isso também vai diminuir o impacto ambiental, né? É claro que o principal vai ser sempre trabalhar em prol da saúde, em prol da cessação, mas sabendo da realidade, a conscientização é muito importante. A equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos e profissionais de saúde pode fornecer um suporte abrangente aos fumantes que desejam parar. Como a gente disse, o suporte é muito importante. Como trabalhar em prol da cessação, né? Dessa conscientização? As políticas e a educação. Tudo começa com a política, com as políticas públicas e a educação, né? A cultura ela começa com a educação, como a gente educa as pessoas, conscientiza elas sobre os problemas, né? Incentivo político. Políticas públicas que promovam a cessação do tabagismo e reduzam o acesso aos cigarros. E isso pode contribuir para diminuir o consumo, né? O incentivo público, as políticas públicas sempre têm que estar presentes, engajadas, até porque as políticas públicas elas existem justamente para isso e é uma coisa que a gente tem que lutar e tem que sempre reforçar, né? Segundo, educação para a saúde. A educação sobre os riscos do tabagismo e os benefícios da cessação deve ser abordada nas escolas e em campanhas de conscientização, como a gente viu a primeira colega que apresentou, né? Achei super legal. É uma coisa muito importante que deve ser reforçada, como eu falei, começa pela educação, começa desde pequeno e a gente vai reforçando isso até depois, sempre que a gente puder. O incentivo é bem-estar coletivo. O incentivo ao abandono do tabagismo não beneficia apenas os indivíduos, mas também a sociedade como um todo, ao reduzir os custos com a saúde e preservar o meio ambiente. Então, nós não estamos falando sobre só um indivíduo, né? A gente está falando do indivíduo e ele como um todo. A gente está falando como trabalhar para cessar um hábito ou para poder fazer as coisas de uma forma correta, para poder auxiliar e para poder trazer um mundo melhor para todo mundo, né? De uma forma geral. Bom, essas são as referências e muito obrigada. Parabéns, Débora. Maravilhoso o trabalho. Eu confesso que me chamou muita atenção quando você submeteu, porque você conseguiu integrar a saúde humana, que foi a psicoterapia, o meio ambiente e o cigarro, né? Inclusive, que seria a proposta justamente do evento, ter diversas temáticas aí. Eu só fiquei numa dúvida, Débora, em relação a essa plataforma BVS. O que seria isso? A plataforma BVS, ela é tipo o Cielo, que a gente coloca as palavras-chave e aí é uma plataforma confiável para poder pegar os artigos científicos, entendeu? Para embasar da o área da trabalho. saúde? Isso. Eu acho que é Entendi. Tá. Ok. E agora vamos para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Parabéns, Débora, pela apresentação. Você falou, né, a respeito do acolhimento dos indivíduos. Então, assim, existe algum acompanhamento para essas pessoas, né, após passar por esse tempo de cessação do tabagismo, para concluir, assim, de fato, que o indivíduo ele deixou o fumo? Bom, a gente, na verdade, eu acredito que esse acompanhamento, ele é da decisão da própria pessoa, do próprio indivíduo. Porque esses grupos, né, eles são, grupos de terapia mesmo, eles são feitos justamente para ser um apoio grupal, para a pessoa poder se sentir integrada e acolhida, e eu acredito, assim, que esses grupos são tipo, isso,
são tipo isso. As pessoas mesmo, os indivíduos mesmo, que eles podem decidir sair da terapia, entendeu? Mas se eles quiserem continuar, eles continuam. Inclusive a psicoterapia, né, a terapia cognitivo-comportamental, a pessoa ela pode continuar fazendo o tempo que ela quiser, o tempo que ela precisar, entendeu? Entendi, Débora. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Legal. Interessante demais. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Você acabou já lendo a da professora Mônica, né? Já respondeu. Então, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu vou passar para a próxima. Muito obrigada, viu, Débora? Desculpa. Obrigada, Muito gente. obrigada. Obrigada. Vou passar para a próxima pesquisadora, que é a Paloma Roberta, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pode colocar sua apresentação, Paloma. Paloma, você me ouve? Desculpa, eu estava com o áudio desligado. Tudo bem. Eu quero, antes de tudo, também me desculpar. Eu estou um pouco gripada, um pouco não, muito gripada. E a minha voz está um pouco nasalada. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, não se preocupe, tá? Você tem 10 minutos, mas aproveite seu tempo, faça na calma, não faça na pressa, que a gente ainda tem tempo. Vá Tá certo. Eu estou na olhando sua para o calma. celular, porque o áudio está saindo nele, tá? Certo. Fique à vontade, Enfim, Paloma, pode apresentar. eu vou falar um pouco sobre as análises qualitativas da poluição por bitucas de cigarro na praia do Pina de Pernambuco, de acordo com os níveis de degradação. O trabalho foi realizado por mim como principal autora, mas temos Rayane Amorim, Carlos Gabriel, Renan Ferreira e a professora Jaqueline Santos como coautores. Vamos lá, na introdução, né? Eu trouxe para vocês aqui que a indústria de cigarro, ela produz, em média, assim, mais de 3 bilhões de cigarros por ano no Brasil. Isso é uma estimativa que eu peguei do próprio site do governo federal. E durante sua produção são encontradas mais de 7 mil toxinas na composição, o que é um problema para a sociedade em geral, porque o cigarro ele não tem um descarte correto, né? Não existe um descarte assertivo ainda para as bitucas, e aí geralmente vai acabar no lixo comum ou em esgoto, em canal, e vai parar nas praias. Elas são os resíduos sólidos mais poluentes das áreas costeiras, e a sua fabricação são encontrados filtros de acetato de celulose e a adição de microplástico, que aí ele não fica só naquela poluição química, né? Ela também ajuda na poluição do microplástico no meio ambiente. O objetivo do nosso trabalho foi analisar a poluição da Praia do Pina por nível de degradação das bitucas de cigarro. Como metodologia, nós usamos a área total de 100 metros na Praia do Pina, no mês de janeiro. Fizemos uma coleta às 5 da manhã, né, antes da chegada dos banhistas. Nós pegamos 100 metros e dividimos esses 100 metros em 3 áreas, com 20 metros de espaço entre elas, e cada área ia da costa à linha do deixa, e cada área dessa seria dividida em sub-área, de A, B e C. Após a coleta aconteceu em média de 2 centímetros da linha da areia, e após essa coleta, as bitucas elas foram levadas para laboratório seco. Lá elas foram secas em estufa, foram pesadas na balança analítica e medidas por paquímetro digital. E a partir daí, a gente começou a fazer a separação por níveis de degradação.
O que são os níveis de degradação? Nós temos 4 níveis de degradação, que são tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1, como vocês podem ver aqui, é quando nós temos a bituca de cigarro ainda bem preservada e com o restante do tabaco ainda nela. O tipo 2 é quando não há mais a bituca, ou o tabaco, perdão, mas ainda existe o papel bem preservado. O nível 3 é quando está só o resquício do papel, e o nível 4 é quando está só o filtro. Nossos resultados, nós conseguimos coletar, nessa única coleta de janeiro, 546 bitucas, nesses 100 metros quadrados. Que o nível de degradação que predominou foi o nível 4, e que é quando a gente só encontra o filtro, né? E isso indica um alto risco à biodiversidade encontrada, já que a maior parte das toxinas foram liberadas ali no meio ambiente. Eles foram descartados e foram liberando suas toxinas ao longo do tempo. Aqui eu trouxe uma tabela dos valores dos lixos das praias brasileiras. Aqui eu cortei, botei só das praias brasileiras, com a indicação das coletas e densidades, mostrando aqui a Praia do Pina. Acho que a seta está mostrando aí para vocês. A Praia do Pina, quando tem 8,85 bitucas por metro quadrado, é uma praia extremamente suja. Nós encontramos 5,46 bitucas por metro quadrado. Então, ela não está extremamente suja, mas ela está quase lá, naquele momento, naquele horário. Como conclusão, a gente trouxe como uma fiscalização no gerenciamento costeiro do Estado, como uma sugestão de práticas educativas, como as outras participantes também falaram, do ensino. É muito importante de trazer o ensino para as pessoas, para a sociedade costeira, para a sociedade que frequenta a praia. E a conservação também do meio ambiente e o uso de bituqueiras nas praias daqui do Pina, que a gente não encontra, já é bastante utilizada em outras praias, como na Praia do Pipa. E o uso de equipamentos adequados para o recolhimento das bitucas, ou seja, o equipamento que pega em resíduos menores de 2 centímetros, porque geralmente as bitucas elas só são menores que 2 centímetros. E quero terminar agradecendo a minha orientadora, a professora Jaqueline, as pessoas que foram, aos coautores que estavam comigo em todo momento da coleta e de escrita, e a universidade por me permitir fazer essa pesquisa. Parabéns, Paloma, conseguimos ouvir perfeitamente, tá? Sua apresentação foi ótima. É um número muito grande. Foi somente uma coleta que você fez para 546 bitucas, foi isso? Isso foi só uma coleta. Isso antes da chegada dos usuários lá, né? Isso. Nossa Provavelmente Senhora. no fim do dia estava bem pior. Uhum. Interessante. Parabéns, viu, Paloma? Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a pesquisa de Paloma? Pode falar, Jaque. Oi, gente, boa noite. Só pedir para fazer uma retificação que a professora Maria Cristina foi a idealizadora dessa atividade aí que a gente fez, e por algum motivo não foi o nome dela aí, né, Paloma não citou, mas que ela tem colaborado com o nosso grupo, né, e isso aí foi um dos trabalhos idealizados por ela, tá? Tá certo, professora. Mais alguém queria comentar ou perguntar? Eu tenho uma pergunta aqui no chat, Nivana. Eu posso ler a pergunta? Fique à vontade. Ok. Então, Paloma, parabéns, né, aqui pelo seu trabalho. Eu vou ler a pergunta aqui, que é da Maria Eduarda. Ela diz o seguinte: existiu algum critério de escolha para a Praia do Pina ser o seu estudo, né, seu local de estudo? Na verdade, são duas perguntas. A primeira é essa, se existiu algum critério para a escolha da Praia do Pina,
Você pode responder e depois eu leio a outra. Certo. O critério foi por ser uma das praias mais frequentadas aqui de Recife. Eu acho que ela e a Praia de Boa Viagem são as praias mais frequentadas que a gente tem aqui. E eu acho que esse foi um dos critérios para a gente poder estar escolhendo. Entendi. A outra pergunta, ainda da Maria Eduarda, Paloma, ela diz o seguinte: para onde vocês encaminhavam as bitucas das bituqueiras nas praias? Então, seria uma ideia a se pensar. A gente não tem ainda essa idealização de onde encaminhar, né? A ideia é não fumem, não usem o cigarro, porque ele não tem um fim, não tem um descarte correto. Mas deveria ter um trabalho para o tratamento desse lixo, entre aspas, especial. Professor Michael também gostaria de participar, levantou a mão. Oi, Nivana. Boa Oi, noite. boa noite. Pode É falar. bem rápido, é sobre a questão da categorização, de acordo com os níveis de degradação. A gente vê diferenças nessa forma de classificar quanto ao nível de degradação, né? A gente vê tanto em trabalhos aqui, por exemplo, um orientando meu, Guilherme, o TCC dele, para começar, foram 3 níveis, e ele não considerava, a gente não considerava nesse nível de degradação ter e não ter tabaco dentro do papel, da bituca. E aí, só uma reflexão que talvez a gente precise pensar, nós que estudamos isso, em uma proposta para padronizar, né, tanto o número de categorias quanto os critérios de classificação. E aí, com base nisso, Paloma, esse critério, ele é um critério que vocês lá da universidade adotaram e vêm utilizando, ou se espelharam em algum estudo mais anterior? Boa noite, professor. É um estudo da professora Maria Cristina e colaboradores. Ela já vinha feita essa pesquisa de níveis de degradação e a gente usa ele como um modelo, um exemplo para seguir nossa pesquisa. Perfeito. Eu tenho uma recordação que eu acho que eu li até num paper, que até eu acho que o Guilherme usou ele como referência no trabalho dele, que eu acho que foi de vocês lá, da professora Maria Cristina, tenho quase certeza. Mas que bom, assim, eu acho que a partir de agora, assim, eu vou passar a olhar mais essa classificação que vocês estão usando. Porque eu vi que tem uma fundamentação bacana, que é o despejo no ambiente, né? Se não tem dentro da caixinha lá do papel. É interessante. É por isso que é interessante a gente estar assistindo para a gente vai aprendendo, né? Vai trocando essa ideia. Parabéns, Paloma. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, que era se a gente tinha feito auditoria de marca. A gente fez, e foram encontradas 4 marcas, e assim, tem uma marca assim que ela é bem... As outras quase não são encontradas, mas tem uma que ela é bem característica, assim, sabe? Ela é daqui, a gente encontra ela em qualquer lugar, ela é uma das mais baratas. E foi isso, a gente fez sim, uma auditoria e encontrou 4 marcas que se sobressaem. Eu ia fazer essa pergunta para você, mas você já tinha lido, então está ótimo. Obrigada pelas considerações, inclusive, professor Michael. Eu acho que realmente é muito importante essa padronização, né? Por isso que é interessante a gente estar acompanhando o trabalho, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Mas alguém queria fazer algum comentário? Mais alguma pergunta? Paloma, parabéns pela pesquisa. Aqui eu fiquei pensando, e quais são essas marcas? Você poderia falar ou você acha melhor não falar nesse momento? Eu acho melhor não falar nesse momento, me desculpem, mas algo que, assim, foi me aconselhado e aconselho a não
estar divulgando os nomes das marcas, assim. Ok, Paloma, muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, tá? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou dar prosseguimento para a próxima pesquisadora, que seria a Maria Eduarda dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você está aí, Maria Eduarda? Sim, já vou colocar minha apresentação. Perfeito. Vocês conseguem ver? Sim, estamos conseguindo ver. Certo. Fique à vontade, tá? Você tem 10 minutos. Obrigada. Então, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda. Eu sou a graduanda do curso de Biologia Marinha pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou apresentar aqui, então, um trabalho intitulado Verão de Bitucas, avaliação espaço-temporal da ocorrência de bitucas no litoral do Rio Grande do Sul. Aqui para apresentar a equipe, então, sob orientação do professor Gerson Fernandino, e colaboraram também com o projeto a Ana, que é discente, e a Cristina, que também é discente. Bom, a gente tem dados de que existem no Brasil cerca de 15 milhões de fumantes no Brasil, adultos fumantes, né? E isso vai gerar, então, ao longo do ano, cerca de 12 mil toneladas de bitucas de cigarro. E essas bitucas, elas vão atuar, então, como agentes, como poluentes físicos e químicos. Então, químicos, porque elas vão acabar liberando essas toxinas no ambiente, e físico, pela presença dessa bituca no ambiente. E aí a gente tem um estudo realizado no Brasil, Colômbia e Equador, que demonstra, então, que as bitucas, elas são o resíduo mais frequente encontrado nas praias. E aí vale ressaltar que esse estudo foi realizado durante a pandemia, então um período em que as pessoas, teoricamente, estavam circulando menos por essas praias. E aí, afunilando um pouco mais, então, a gente tem um estudo realizado aqui no Rio Grande do Sul, em uma praia do Rio Grande do Sul, que as bitucas, elas perdem apenas para o plástico. Então, a gente tem como itens mais frequentes os plásticos, seguidos das bitucas. E aqui é só um esquema para demonstrar, então, o filtro, né? Aqui a parte do tabaco e a cinza. Bom, com isso, o objetivo do trabalho, então, foi realizar uma análise comparativa entre as bitucas de cigarro e os demais itens de lixos coletados nas praias de norte a sul do estado do Rio Grande do Sul em diferentes estações do ano. Então, pegando a primavera, verão de 2021, 22 e outono e inverno de 2022. Como metodologia, então, a gente teve 6 praias amostradas e 7 pontos. Então, aqui a gente pode ver, no litoral norte, a gente tem Arroio do Sal, Imbé e Tramandaí. Depois, no litoral médio, a gente tem Mostardas. E no litoral sul, Cassino e Hermenegildo. A gente realizou, então, 3 campanhas, sendo a campanha 1 desenvolvida durante novembro de 2021, pegando os pontos de Arroio do Sal, Imbé e Tramandaí, então, só os pontos do norte. Durante a campanha de 2022, então, a campanha 2, né, janeiro, fevereiro e março, a gente teve todo o litoral norte, o litoral médio e o litoral sul. E durante a campanha 3, que ocorreu entre junho e julho de 2023, a gente tem Imbé e Tramandaí, do litoral norte, Mostardas, do litoral sul, e Cassino e Hermenegildo, do litoral médio, né, e Cassino e Hermenegildo, do litoral sul. Aí aqui, só para demonstrar um pouquinho para vocês como são as características da praia, então a gente pode perceber, por exemplo, aqui Arroio do Sal, né, essas 2 imagens, nos 2 diferentes pontos. Aqui Tramandaí e Imbé. A gente pode perceber, então, que a gente tem uma praia larga, uma areia fina e uma praia bem plana, né, com a presença de dunas e todas elas praias urbanas. Aqui no litoral médio a gente tem Mostardas, então, que já seria uma praia periurbana. A gente pode perceber aqui nessa porção, então, uma escarpa erosiva e uma praia também plana e bastante larga. E aqui no litoral sul a gente tem o Cassino e o Hermenegildo. Então, aqui no Cassino, uma característica bem importante que os carros, eles adentram na areia e eles, durante o verão, esses carros, a gente tem uma quantidade muito grande de carros estacionados na beira da praia.
E essa, então, né, é uma praia imensa e também com uma faixa de areia bastante larga. E aqui o Hermenegildo, então, que a gente pode perceber o enrocamento, não foi aqui que a gente realizou a coleta, mas só para demonstrar, né, um pouco bem da característica da praia. E aí aqui a gente pode ver que tem em várias porções dessa praia, então, a ausência de uma areia seca. Como método de coleta, então, a gente realizou esse transecto de 100 metros, e aí dentro desse transecto, que vai desde a linha d'água até a base da duna, a gente realizou a coleta de meso e macro lixo. Posteriormente, então, a gente calculou a área e a densidade dessas bitucas. Então, o número de bitucas por metro quadrado dentro dessa área. Como resultado, então, a gente teve 10.053 itens de lixo. Aqui nessa imagem, a gente pode ver, então, canudinho. Aqui tem muitas bitucas, palito de picolé, enfim, diversos itens de lixo. E aí, desses 10.053 itens, a gente tem cerca de 2.287 bitucas, o que vai corresponder a 22,7% do total. Aí, esse outros aqui vai englobar tanto plástico, metal, vidro e os demais itens, né? A estação do ano, então, que a gente teve a maior ocorrência de bitucas nas praias foi durante o verão, com cerca de 1.897 bitucas, o que vai corresponder, então, a 82,9% do total de bitucas encontradas. Seguido da primavera, que teve 367 bitucas, o que correspondeu a 16% de todas as bitucas encontradas. Aqui, a gente precisou calcular a abundância média relativa de itens totais por trecho, então, trecho norte, médio e sul. Isso foi realizado, então, porque a gente não realizou coleta em todos os pontos, em todas as campanhas. Então, a abundância foi necessária para a gente conseguir equiparar esses valores, né? Então, o litoral norte, em primeiro lugar, com 781,5 itens, seguido do trecho sul, com 433,5 itens, e o litoral médio, com 336 itens. E aí, então, as campanhas com maior ocorrência de itens. A gente teve disparado a campanha 2, que foi a campanha que ocorreu no verão, que a gente teve 4.539 itens em geral, sendo que desses a gente teve 1.894 bitucas, o que corresponde, então, a 41,8% do total de itens encontrados. E aí, o ponto que a gente teve maior ocorrência de itens foi em Arroio do Sal, que fica localizado, então, no litoral norte, que teve 741 bitucas, que corresponde, então, a aproximadamente 39% das bitucas. Seguido, então, da campanha 3, que ocorreu no outono e inverno, que teve 3.146 itens e 23 bitucas, que corresponde, então, a 0,7% desses resíduos, né? E aí, o ponto com o maior número de itens foi em Bé, também no litoral norte, que teve 13 bitucas, que vai corresponder, então, a 56,5% das bitucas. E a campanha 1, que ocorreu na primavera, teve 2.368 itens e 367 bitucas. Então, 15,5% de itens totais, né? E aí, novamente, o ponto que teve maior ocorrência foi Arroio do Sal, no litoral norte, que teve 196 bitucas, que vão corresponder, então, a 53,4%. E aí, aqui, então, a gente calculou a densidade, né? E aí, as maiores densidades também foram encontradas no litoral norte. Ambas na campanha 2. Vale ressaltar, então, que a campanha 2 foi a que ocorreu no verão. Então, Arroio do Sal, na campanha 2, o ponto 2, teve 0,16 bitucas por metro quadrado. Depois, Arroio do Sal, ponto 1, campanha 2, 0,09 bitucas por metro quadrado. E Tramandaí, que teve, na campanha 2 também, 0,08 bitucas por metro quadrado. E aí, então, com isso, a gente pode perceber que houve uma aparente relação, então, com a incidência do maior número de usuários, né, que ocorre exatamente durante o verão, e a ocorrência dessas bitucas encontradas na beira da praia. Com isso, a gente percebe, então, a necessidade de uma gestão ambiental efetiva, que trabalhe a temática das bitucas, né? E aí, como sugestão, seria a disponibilização de recipientes apropriados, como bituqueiras fixas, ou então aquelas bituqueiras que são distribuídas em alguns locais para que as pessoas possam descartar como se fosse uma bituqueira de bolso, né? E também placas informativas que possam orientar as pessoas sobre as consequências e a problemática envolvida com as bitucas. E, por fim,
é uma educação ambiental permanente, tanto com os turistas quanto com e também com os moradores residentes que frequentam essas praias. Aqui, só para mostrar, essa praia aqui, ela tinha acabado de ser limpa, né? E a gente pode ver aqui as marcas do rastelo, se não me engano. E aí a bituca acabou não sendo recolhida por essa limpeza, né? Demonstrando, então, que somente as limpezas não são efetivas. A gente precisa realmente reduzir o consumo desses do cigarro, né? E aqui, só para exemplificar também, na verdade, essa imagem, as pessoas elas estão sentadas dentro do transecto de 100 metros, né? Que eu mostrei para vocês, e ali atrás a gente tem uma colega realizando a coleta dos materiais e o pessoal sentadinho ali durante o verão. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, deixar o Instagram do nosso projeto, que é Praia de Plástico, no Instagram. Deixo aqui também meu contato para qualquer dúvida ou sugestão. Gostaria de agradecer à FAPERGS pelo financiamento e também à URGS e ao Seclimar, e também ao evento que proporcionou minha participação aqui. Muito obrigada. Obrigada, Maria Eduarda, parabéns pelo trabalho. O comentário aqui da professora Maria Cristina, realmente, o problema está do norte ao sul, né? Não tem como a gente fugir. É interessante seu trabalho, porque em algumas regiões costeiras, realmente a bituca é prevalecente, mas não foi isso que aconteceu, né, nessa região, mas, porque vai mudar a localidade, a metodologia, enfim, mas eu só fiquei com uma dúvida, Maria Eduarda, todas as praias, elas são limpas assim, com rastelo, é isso? Ou tem alguma que é diferente? Eu não sei te informar sobre isso. Essa limpeza aconteceu um pouquinho antes da... Na verdade, eu não participei dos campos, né? Eu participei mais depois da curadoria dos dados. Mas eu acredito que na grande maioria, sim. Perfeito. Vocês fizeram alguma auditoria de marca também, como a Paloma, como o Michael? Não. É que, na verdade, esse não é o foco do trabalho. A gente trabalha mais com a parte de microplásticos. E aí, esses são dados que a gente acabou não obtendo. Não era o objetivo. Certo, obrigada. Perfeito. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer para Maria Eduarda? Pode falar, Eli. Então, Maria Eduarda, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei com uma duvidazinha aqui só. Na questão, eu observei, né, que você trouxe aí como dados, a praia Arroio do Sal, ela apresentou, não foi a maior densidade de bitucas, foi onde vocês encontraram um maior número. Eu queria saber, qual foi a característica dessa praia? Eu não lembro se você falou lá no começo e eu não prestei atenção. A característica dessa praia, se ela era tipo uma praia mais larga, né? Você falou, apresentou praias mais largas, praias mais estreitas. Você poderia me esclarecer, por favor? Sim, ela acaba sendo uma praia urbana, né, como as demais, e ela é larga, então, pela presença também da urbanização bem próxima ali, logo atrás das dunas, isso pode acabar influenciando também, né? Ah, certo, entendi. Tá bem, então. Obrigada, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mais alguém teria alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, se ninguém tem, muito obrigada, Eduarda. Seu excelente trabalho. Você também apresentou de forma maravilhosa. Obrigada pela submissão. E agora vamos partir para a próxima pesquisadora, que é a Ítali. Desculpa se eu não pronunciei certo. Ítali Ravana, você está aí? Da Universidade Federal de Pernambuco. Sim, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tá todo mundo me ouvindo tranquilo? Sim, sim. Tá bom, vou começar a apresentar. Tá bom. Tá dando pra ver? Ítali mesmo, né? Isso. Tá dando para ver? Agora sim. Tá dando para ver. Certo. Pode apresentar aí, tá?
Ok, boa noite. Meu nome é Itali Ravana, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, eu faço oceanografia, eu estou na graduação, e o trabalho é sobre a Associação de Metodologias de Monitoramento de Lixo, Algas Arribadas e Bitucas de Cigarro em praias para o reforço mútuo dos resultados. Bom, o monitoramento de lixo em praias ele é empregado na prevenção e combate à poluição e seus diversos impactos, e em pesquisas científicas e ações de limpeza realizadas por campanhas oficiais e não oficiais, as bitucas elas se destacam como um dos tipos de lixo mais encontrados nas praias, né? Então, tem número, distribuição, espaço temporal e diversidade. Mas, muito frequentemente, elas escapam a essas ações de prevenção e aos meios de limpeza mecânica nas praias, devido ao seu tamanho, que se enquadra entre o macro e o mesolixo. A área de estudo ela foi a Praia do Pilar, que fica localizada na ilha de Itamaracá, litoral norte de Pernambuco. Essa ilha ela possui muitas praias com ecossistemas ecologicamente importantes, como estuário, praia de fanerógama, mangues, e também possui uma forte atividade turística ao longo do ano. E a Praia do Pilar ela é ocupada por residências permanentes, casas de veraneio, bares e outros comércios. E existem também barracões de pescadores, onde ocorre a produção e manutenção de redes e armadilhas, que servem à pesca de currais, o que é bastante tradicional nessa região. E a presença do lixo e de algas arribadas, ela é monitorada através de coletas mensais, desde março de 2023 até outubro de 2023. Bom, essas coletas de lixo na praia, elas são associadas ao registro de imagens com o smartphone para avaliação de deposição de detritos naturais, como frondes de macroalgas e fanerógamas marinhas. O registro fotográfico ele é feito através da metodologia Coast Snap, que tem origem na Austrália, em 2017, e hoje contamos com uma rede de monitoramento com estações por quase todo o litoral brasileiro, incluindo Pernambuco. O projeto ele está em andamento e essa metodologia se baseia nos preceitos da ciência cidadã, onde o voluntário ele vai tirar uma foto apoiando o seu smartphone na base instalada, que é essa que está aqui na tela, e nos envia através das redes sociais. E a gente conta com uma parceria com um coletivo de jovens da ilha, denominado Itamaracá Preservada, onde eles fazem registro semanalmente para a gente. A metodologia do Coast Snap também é capaz de monitorar o número de pessoas na praia. E essa associação de metodologias, ela tem por objetivo tentar identificar se existe relação entre os padrões e processos de deposição e acúmulo de resíduos naturais e antrópicos nas praias. O lixo, ele é coletado no campo de visão das imagens padronizadas. Esse campo de visão, ele tem uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados na maré baixa. E depois de coletados, a gente faz a triagem, né, desse material. Aqui é tudo material da gente coletado. E a gente faz a classificação por plástico, metal, madeira. Bom, após classificados, né, até o momento, a gente contabilizou 2.252 itens de lixo. Esse é o total, sendo abril e julho os meses com mais lixo coletado na área monitorada, e sendo plástico, vidro e cerâmica os tipos de materiais mais abundantes, plástico com 58,8% e vidro e cerâmica com 32,4%. As bitucas, que também são compostas de polímero sintético envolvido por papel, mas registradas separadamente nesse estudo, também ocorrem entre os itens de lixo coletado durante o monitoramento. E entre as categorias de plástico, 3% foram de bitucas. A classificação dele é PL11. Ao todo, 40 bitucas foram contabilizadas, que representam 1,58% do lixo total em todos os meses, exceto em junho, e em abril ocorreram 18 bitucas. Esse foi o mês com o maior número desse resíduo. Uma explicação é que a nossa coleta ela foi feita depois do feriado, e pelas fotos que a gente recebeu através da Ciência Cidadã, vimos que tinha mais gente na praia, e em junho houve mais chuvas, então, consequentemente, menos pessoas frequentaram a praia. A densidade das bitucas nesse estudo, ele variou de 0 a 0,015 bitucas por metro quadrado, que foi considerada baixa quando comparada à literatura internacional.
Mas, além das bitucas, a gente também encontra outros itens relacionados ao tabagismo, como as embalagens, né, do maço de cigarro e isqueiro. Bom, devido ao tamanho das bitucas, elas não são detectadas pela nossa metodologia, o Coast-SNAP. Daí vem a importância de serem monitoradas por metodologias convencionais, nas praias e em outros espaços públicos. E assim, as campanhas e medidas de prevenção ao tabagismo, descarte inadequado e a presença comprovada de bitucas nas praias da ilha de Itamaracá poderão ser incluídas em planos e ações de gestão pelos diversos atores responsáveis. Ressalta ainda que é interessante registrar não só a ocorrência das bitucas, como também os outros itens que a gente encontra nas praias e em outros lugares públicos. Muito obrigada. Muito obrigada, Ítali. Olha que interessante, né? Parabéns pela apresentação. Já é uma outra metodologia aqui nesse trabalho, a metodologia participativa, uma inserção aí da sociedade. Interessante demais, que inclusive acaba adotando também a educação ambiental, né? E mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer para a Ítali? Pode fazer, Eli. Eu de novo, né? Então, Ítali, parabéns pelo trabalho. Eu não conhecia essa metodologia, fiquei fascinada, né? Mas eu fiquei com umas curiosidades, assim. Eu queria que tu me explicasse, por favor, essa questão do Coast-SNAP, como ele funciona. É tipo, o pessoal vai lá, fotografa, e aí vocês colocam essa foto em um aplicativo? Como que é? Me explica aí, por favor, para eu poder formar aqui, porque aí você traz um dado, né, que ele não captura a bituca, né? Então, no caso, eu entendi assim, que ele só pega o quê? No caso, resíduos em tamanhos maiores, em tamanho macro. Isso, a metodologia ela é para detecção de detritos, né? E a gente também pode visualizar a feição da praia, né? As mudanças na praia, mas ela está sendo utilizado para verificar outros elementos, né? E que aparecem nas fotos, o tamanho também influencia. Então, as bitucas, como elas são muito pequenas, elas não são detectadas pelo Coast-SNAP, porque, como eu mostrei, a base ela fica numa certa distância. E a bituca é muito pequena para aparecer. Então, assim, a metodologia, ela tem uma base e um voluntário, uma pessoa que está lá na praia, tira uma foto e envia para a gente através das redes sociais. A gente tem um Instagram, que é o Coast-SNAP PE, e a gente faz parte da rede, né, que agora também tem um Instagram, que é o Coast-SNAP BR. Ah, bacana. Eu achei bem interessante isso, né? Porque nós temos visto aqui essa noite, nas apresentações, essa questão de vocês estão sempre, de alguma forma, trazendo a sociedade, né? Está sendo uma interação mútua. E eu acho isso muito bacana, formando essa rede aí para tentarmos chegar a uma solução sobre essa questão das bitucas e dos danos. Então, parabéns, Ítali, mais uma vez, e obrigada. Obrigada. Eu estou vendo que tem uma pergunta da Natália, ela perguntou qual é o maior desafio, né, de utilizar a metodologia de ciência cidadã, e o desafio é justamente a parte da ciência cidadã, as pessoas participarem. Então, por isso que a gente tem uma ajuda, né, a gente tem uma parceria com um coletivo de jovens, eles fazem ações na ilha, eles fazem campanhas, limpeza, eles são bem ativos na ilha de Itamaracá, e a gente tem essa parceria com eles por causa disso, principalmente por causa disso, além de fortalecer, né, um no outro. Que legal, interessante. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Ainda tem uma pergunta, ainda da Natália, para a Ítali, em que ela faz o seguinte questionamento, né? E como engajar os voluntários a participarem? Eis a questão, Ítali, essa pergunta. Antes de ela complementar, né, e responder essa pergunta, depois eu faço um paralelo com o Mundo Sem Bitucas, porque esse eu acredito que é um dos grandes desafios, tendo em vista que a gente também utiliza aplicativos de ciência cidadã,
E há um certo... No começo da campanha, do projeto, tem vamos dizer assim, uma linha crescente de participação, e se você não faz estímulos, acaba caindo a participação. Então, eu queria saber também como que é essa relação no seu projeto. A quantidade de participantes, ela é linear ou não é? O projeto, ele tá se iniciando aqui, a gente vai fazer instalação de outras bases em outras praias, e na Praia do Pilar, a gente só recebe mesmo as fotos do coletivo, né, da Itamaracá Preservada. Então, a gente está tentando, né, fazer com que outras pessoas tirem fotos, a gente está postando no Instagram, e a gente também posta as fotos que a Itamaracá Preservada nos envia, além de outras informações também. Legal, interessante. Teria mais alguma dúvida? Tinha uma pergunta aqui do Gerson, mas a professora Mônica respondeu, né? Ele perguntou, né, se a Ítalo chegou a correlacionar, né, a morfodinâmica da praia com a quantidade de lixo encontrada. Mas então a professora Mônica, ela respondeu, né, que por enquanto, né, ainda não, Gerson, né? Ainda estão começando a interpretação de imagens. Ok, obrigada, Eli. Obrigada, Ítali. Parabéns pela apresentação. Mais alguém tem alguma dúvida ou podemos prosseguir para a próxima pesquisadora? Bom, então, nesse caso, eu vou passar para a sexta pesquisadora, a sexta apresentação de hoje, que seria a Rayane Amorim, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Você vai querer que eu apresente, né, Ray? Isso, gente. Boa noite. Peço a compreensão de vocês, porque minha internet está com problemas, e aí eu vou pedir para a Nirvana passar, e durante a apresentação vou ficar pedindo para ela ir passando, tá bom? Certo. Só um instantinho que deu uma travadinha aqui, e eu já coloco a apresentação, tá? Tá bem. Todo mundo consegue ver a apresentação? Sim. Pronto. Bom, pode apresentar, né? Você tem 10 minutinhos. Ok, obrigada. Então, como a Nirvana falou, eu me chamo Rayane Amorim, eu sou estudante de mestrado da PPG Bio, né? Pós-graduação em Biodiversidade na Universidade Rural de Pernambuco. Esse trabalho de revisão, ele é a primeira parte do meu mestrado, né? O primeiro experimento que eu fiz durante o mestrado. E como autores nós temos eu como autora principal, Paloma, Roberta, Carlos Gabriel, professora Maria Cristina de Araújo e professora Jaqueline Santos. Eu também faço parte do OPAC aí, como algumas pessoas que estão aqui dentro, aqui na reunião. E o título da minha revisão é Avaliação dos efeitos tóxicos das bitucas de cigarro sobre a estrutura da comunidade da meiofauna. Pode passar. Bom, o aumento de resíduos sólidos tóxicos, como as bitucas de cigarro, elas estão, né, diretamente relacionadas com o alto consumo de tabaco no mundo. Então, estima-se que 5,5 trilhões de cigarros são produzidos por ano para suprir essas necessidades do mercado. Pode passar. Então, algumas pesquisas que foram realizadas pela Ocean Conservancy em 2020 colocaram aí as bitucas de cigarro em primeiro lugar na lista de lixos mais encontrados em áreas costeiras, totalizando aí 4,2 milhões de bitucas de cigarros encontradas pelo mundo. Pode passar. Bom, assim como a gente já vem discutindo aqui, né, os cigarros, eles têm
uma grande quantidade de substâncias tóxicas, então cerca de na verdade, 7.000 substâncias tóxicas em sua composição. Dentre elas, nós temos a própria nicotina, metais pesados, benzeno, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né, que são os HPAs, derivados do petróleo, metais pesados, entre outros. E essas substâncias, elas ficam ali aderidas ao filtro do cigarro, pois o filtro do cigarro, ele é feito de acetato de celulose, que é um polímero neutro não biodegradável, e acaba que essas substâncias, elas ficam ali retidas e persistindo no ambiente. Pode passar. Então, os cigarros, eles são considerados de alta toxicidade, né, as bitucas de alta toxicidade, de alta persistência, né, ambiental, pois esses contaminantes, eles ficam aí. E outra problemática atrelada a isso é que eles também absorvem os componentes orgânicos que já estão presentes no ambiente, fazendo com que esses tóxicos, eles se potencializem. Pode passar. Então, tudo isso torna o ambiente, né, no caso, tudo isso, as bitucas de cigarro tornam, né, uma ameaça para o ecossistema de forma geral, principalmente aqueles que são intimamente ligados aí com o sedimento marinho, como é o caso da meiofauna. Pode passar. Então, os organismos da meiofauna, eles são identificados como organismos de tamanho diminuto, que têm várias funções importantes no ecossistema, como, por exemplo, a decomposição da matéria orgânica, a transferência de energia a níveis tróficos superiores, e também responsáveis por mudanças nas propriedades físicas, químicas e biológicas no sedimento. Então, esse videozinho aí mostra, né, a bioturbação, que é justamente esse caminho que eles fazem entre os grãos de sedimento, e isso facilita trocas, né, de oxigênio, fluxos de oxigênio, que são muito importantes, não só para a meiofauna, mas para todos os organismos que dependem do sedimento. Pode passar. Mas por que escolher a meiofauna, né? Então, nós escolhemos a meiofauna porque já se tem uma grande diversidade de estudos que utilizam a meiofauna, pois eles têm grande sensibilidade a esses contaminantes. Então, tem vários estudos utilizando esses organismos como biomodelo. Também, eles apresentam um ciclo de vida curto, fazendo com que a gente possa acompanhar toda a sua trajetória, né? Desde o início da sua vida até o final. E também ele tem uma abrangência em grupos zoológicos, então a comunidade da meiofauna é muito diversa, fazendo com que a gente possa observar organismos que sejam mais ou menos sensíveis a esses contaminantes. Pode passar. Então, o objetivo geral do trabalho é avaliar o efeito tóxico do lixiviado de bituca de cigarro sobre a comunidade meofaunística na Praia de Boa Viagem. Pode passar. Então, metodologia. A gente fez a coleta na Praia de Boa Viagem. Nessa coleta, a gente faz a coleta do sedimento com a fauna. A Praia de Boa Viagem, ela fica aqui em Pernambuco. Ela é considerada uma praia urbanizada, né? Então, tem grande presença de prédios, pessoas, turistas, também barraqueiros, e eu estou dando essa informação porque posteriormente no meu trabalho, a gente fez uma comparação com áreas que não são urbanizadas, mas essa revisão é só da Praia de Boa Viagem. Então, a gente coleta esse sedimento, leva para o laboratório, pode passar. E lá no laboratório, a gente deixa essa fauna por um período de estabilização de 7 dias, porque, querendo ou não, tirar elas do ambiente natural é um estresse, então elas passam 7 dias ali para se restabelecer, e nós fazemos as montagens dos microcosmos. Que são os microcosmos? São microambientes, né, que fazem imitação do ambiente marinho. Então, a gente utiliza a metodologia previamente testada por Ana Maria Vanfeadu 2018, onde a gente pega essa fauna com o sedimento contaminado e coloca dentro desses beckers
com uma bombinha de ar que faz fluxo de oxigênio por pressão negativa. Então, essa fauna ela está sempre sendo oxigenada, fazendo com que evite, né, a anoxia dos microcosmos. E todo dia também é monitorado temperatura, salinidade, de acordo com aquilo que a gente encontrou no ambiente natural. Pode passar. Então, para fazer a contaminação da fauna, a gente faz uma preparação de um lixiviado. Então, esse lixiviado, o objetivo é a gente testar os 4 níveis, né, de bitucas de cigarro, de acordo com a classificação de Araújo e colaboradores, né, 2022. Então, a gente testa aí, segundo a metodologia também já testada, que são 4 bitucas por 1 litro de água, e a gente testa os 4 níveis na fauna. Pode passar. Posteriormente a isso, os organismos eles ficam numa espécie de banho-maria para manter a temperatura que a gente encontrou também no ambiente natural. O experimento ele é feito em quadruplicata e a gente faz uma análise do tempo 0, que é o tempo inicial, o tempo 15 com 15 dias e o tempo 30, que é o final do experimento, com 30 dias. Posteriormente a isso, a gente faz os processamentos laboratoriais de lavagem, triagem das amostras e identificações dos grandes grupos taxonômicos. Pode passar. Bom, então o que a gente encontrou de resultado, né? Então, de forma geral, a gente encontrou 8 grupos taxonômicos, né? Dentre eles, os mais abundantes foram o grupo Nematoda, Copépoda e Turbellaria. E o grupo Nematoda, ele se destacou bastante em relação aos demais, porque ele estava presente em todos os tratamentos e em grandes quantidades, e esse grupo ele é extremamente diverso, né, quanto ao seu modo de reprodução, alimentação. Isso possibilita a ele, né, um leque de oportunidades frente às mudanças no ambiente, mesmo que sejam mudanças estressantes. A gente chama de organismos oportunistas. Então, a gente fez aí um primeiro gráfico só mostrando a diferença de Nematoda em relação a outros táxons, e depois a representação de todos os outros táxons nos tratamentos. Pode passar. Então, quando a gente fala de abundância total, a gente vê aí que os controles, os lixiviados, né, tiveram diferença significativa em relação aos controles, fazendo com que a gente perceba, né, uma diminuição da abundância desses organismos na fauna após serem expostas ao lixiviado de bitucas. Embora a gente perceba uma diferença entre o controle ambiental e o tempo 0, essa diferença a gente viu que não foi significativa, então a gente percebe que o processo de estabilização, aquela coisa do estresse da fauna, ela não diferiu tanto, fazendo com que a fauna ela permanecesse a mesma. Pode passar. E também a gente observou mudanças em relação à riqueza. Então, diferenças significativas também em todos os tipos de lixiviado. A gente viu uma diminuição da riqueza da fauna. Pode passar. E por último, eu gosto bastante desse gráfico, né, porque acho que ele representa bem. É um gráfico de similaridade. Então, eu coloquei em verdinho aí tudo que é sem contaminação, né, e todos os controles. E a gente vê que a fauna está sempre associada ao que não tem contaminação. Então, é bem interessante a gente ver isso, que a gente percebe bem os efeitos aí, como são discrepantes, né? E o tamanho dos vetores é o grupo que mais se correlacionou positivamente e o que mais se correlacionou negativamente com os controles e com os tratamentos de contaminantes. Pode passar. Bom, então, como conclusão, a gente vê que as bitucas de cigarro afetam, sim, a estrutura da comunidade em qualquer nível de degradação. Então, a gente vê que até o nível 4, que tem basicamente somente o acetato de celulose, ele também afeta a fauna. O presente trabalho, ele demonstra uma visão realista do efeito do lixiviado das bitucas em relação a meiofauna, né? Porque esses experimentos de microcosmo mostram bem como funciona na realidade.
E ele investiga problemas que são globais, antrópicos globais, mas que nos impactam aqui localmente, né? Como a gente viu na Praia de Boa Viagem, e contribui, né, com políticas públicas aí que visem mitigar o descarte inadequado desses resíduos. Pode passar. E é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns, Rayane, pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Acho bem interessante, porque geralmente quando a gente vê um trabalho com lixiviado, é bem pontual, é com espécies, né? Mas você trouxe um grupo que já diferencia. Eu só tenho uma dúvida, Rayane, tem algum desses organismos que seria mais sensível? Ai? Eita, eu estava falando com o microfone desligado, desculpa. Tudo bem. Então, a gente vê, até naquele gráficozinho que mostra todos os animais, né? O grupo Astrácoda e o grupo Gastrotrica, eles apareceram somente em um dos tratamentos, em baixíssima quantidade, acho que foi 1 ou 2 só. E aí a gente acredita que eles são mais sensíveis, mas aí eu tenho que ler e discutir melhor se realmente é isso, sabe? Sobre a sensibilidade deles, ou se é realmente uma coisa só de presença e ausência, de ele apareceu aleatoriamente ou não. Entendi. Gente, alguém teria mais alguma pergunta para fazer para a Rayane? Teria alguma dúvida? Rayane, eu só queria saber também sobre a questão do tempo. Você botou tempo 0, 15 e 30, não foi isso? Isso. O tempo 0 é assim que a gente começa, a gente vai montar o experimento. A gente chama de tempo 0, que é o tempo inicial. Com 15 dias, a gente faz uma coleta desses microcosmos, e a gente chama de tempo 15. E, por último, o tempo 30, que é o último, depois de 30 dias, sabe? A gente faz esse acompanhamento para ver se houve diferença também entre os tempos, se em 15 dias já teve uma maior reprodução, ou se teve a menor abundância, se teve... Mas, assim, nos nossos trabalhos, a gente não viu diferença significativa entre os tempos. Entendi. Perfeito. Quer fazer a sua pergunta, Natália? A intenção era justamente entender quando que começa a cair a riqueza do ambiente. Então, agora eu acho que você meio que respondeu a questão dos 15, 30 dias. Então, muito obrigada, Rayane, por explicar. Para mim não tinha ficado muito claro. E parabéns pela apresentação, pela pesquisa. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer para a Rayane? Bom, se ninguém tem, mais uma vez eu agradeço, Rayane, obrigada pela submissão e pelo trabalho, parabéns pela sua apresentação, viu? E agora eu vou passar para a última pesquisadora que vai apresentar, que seria a 7ª apresentação de hoje, que seria a Iana Lourdes, da Universidade Federal do Ceará. Iana, você está aí? Oi, estou presente aqui na reunião. Só a minha câmera que está tendo probleminha, mas ela já está ligando, viu? Pronto. Tem problema não, vá no seu tempo. Tá, vou espelhar aqui. Tá bom. Só um segundinho. Meu computador só tá tendo um probleminha aqui básico, mas tá dando certo. Não tem problema não, vá no seu tempo. Tá. Pronto. Eu acho que foi agora. Tá dando para me ver? Tá dando para ver a apresentação? Acho que ainda está carregando. Está carregando, pronto. Né? Tá dando para ver. Você tem 10 minutos, Iana, fique à vontade. Tá certo. Então, boa noite a todos. Me chamo Iana Lourdes, sou graduanda em Ciências Ambientais, né? Atualmente eu estou no 4º semestre. E o meu projeto, né, o meu trabalho é sobre o meu projeto
de extensão, né, o qual eu faço parte, Projeto Oceano Sem Bituca. A relevância do uso do Instagram como um veículo de propagação das problemáticas das bitucas de cigarro, né, e também o desenvolvimento da parceria com o Mundo Sem Bitucas, com a campanha Bitucas por Aí, né, tendo como autora principal eu e Ana Lourdes Guimarães Moreira, e, né, tendo como coautores a Ingrid Farias, a Lorena, a Maria Cláudia, e também a Tayane, né? Eu acabei esquecendo de colocar ela, e também o meu professor, né? O orientador do projeto, o professor Maico Barbosa Viana. Né? Primeiro, né, para fazer essa introdução, o projeto Oceano Sem Bituca é um projeto que foi principalmente idealizado por alguns acadêmicos do Instituto de Ciências do Mar, né, mas nasceu principalmente vindo do TCC de um dos graduandos, né, de um dos graduados de Ciências Ambientais, o Guilherme. Ele é um projeto do Labomar, o Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará, UFC. Primeiramente, o nosso projeto, né, tinha como um objetivo principal, a promoção de ações, de coletas, principalmente dessa conscientização ambiental e dessa sensibilização sobre o descarte inadequado das bitucas de cigarro na praia do Lido Crush, em Fortaleza, Ceará, né? Porque essa escolha dessa praia, né, foi, como o professor Michael, ele falou na noite passada, né, no seminário, ele teve essa questão, essa preocupação de fazer um campo com os alunos da disciplina de poluição marinha, e nisso ele percebeu que há uma grande concentração de bitucas na praia ali do Crush, principalmente por ser uma praia muito movimentada por jovens, adultos, turistas, que sempre estão lá para tomar banho, para ficar em bares, sempre, né, para se entreter. Então, né, com essa grande movimentação, a gente vê também uma grande movimentação de usuários de cigarro, né? Então, não há essa conscientização das pessoas, né, dos visitantes daquela região, que estão lá sempre fumando e sempre, né, descartando as bitucas onde elas não deveriam ser descartadas. Como né, no início de 2022, na verdade, o projeto ele acabou ampliando a sua área de atuação, né, e começou a realizar atividades de conscientização ambiental, coletas em outras praias da cidade, principalmente a Praia da Leste, a Praia da Leste-Oeste, a Praia do Futuro, a Praia de Iracema, sempre tendo ações conjuntas também com outros projetos da UFC, né, outros projetos de extensão ou também programas. O principal objetivo, né, junto com o projeto, também veio um perfil do Instagram. E o principal objetivo do perfil do Instagram, né, era aprofundar essa problemática das bitucas de cigarro sobre os seus impactos ambientais, né, principalmente esses impactos ambientais, sempre expondo, né, em coletas e também em ações, né, análises quantitativas e qualitativas das BCs por meio de publicações informativas, stories, reels, que sempre buscavam, né, informar para os nossos visitantes, para os nossos seguidores, essa questão da problemática das bitucas, né, e como ela era ruim tanto para o meio ambiente e também para a saúde humana, porque, querendo ou não, né, se está solto no meio ambiente, vai chegar na gente, né, principalmente, né, falando mais cientificamente, né, o professor até citou ontem termos como biomagnificação e bioacumulação, né? A biomagnificação é quando tem um indivíduo da cadeia alimentar que insere uma bituca, aí o outro vai ingerindo outro, até chegar em nós, seres humanos. E a bioacumulação, né? Onde um indivíduo só, principalmente, né, fazendo um retrato geral, né, no mar, ambiente, animais marinhos, que ingerem essas bitucas e vão acumulando. Então, né, termos como esses são importantes de serem discutidos nessas ações que a gente sempre vai realizando. Aqui, né, eu vou trazer alguns registros de ações que a gente sempre realizou e que teve um impacto também muito grande na minha vida como futura cientista ambiental, né,
teve esse registro da ação de coleta de resíduos e bitucas, realizadas no dia 15 de abril de 2023, junto com o Cuca Ambiental e a escolinha de surfer Brother Surf School, e também a gente teve essa ação, né, de limpeza da Praia do Futuro, junto com o Instituto Povo do Mar, né, realizado no dia 4 de junho desse ano, principalmente fazendo a alusão à Semana do Meio Ambiente. Vamos nos direcionar para os métodos, né? No início desse mês, a gente iniciou com uma parceria com o projeto Mundo Sem Bitucas, né? A gente conseguiu essa parceria mesmo online, né, junto com o projeto, com uma campanha realizada pelo Instagram chamada Bitucas Por Aí, né? Essa campanha, como eu disse anteriormente, era online e tinha como um objetivo principal incentivar os nossos seguidores a verem bitucas em locais que eles frequentam no seu dia a dia. Terminais, universidades, avenidas, escolas, até o bairro onde você mora, a rua da sua casa, lugares que têm presença de bitucas e que eles postassem no seu Instagram com as hashtags Bituca no Chão Não e Bitucas Por Aí. E junto com elas, né, as hashtags, a localização. Junto com essas publicações, né, a gente tinha como objetivo principal despertar a percepção ambiental da população, né, da sociedade, né, de todos os visitantes e também dos seguidores da nossa página, o descarte inadequado das bitucas, né, eles terem essa questão mais associada mais a preocupação mesmo de encontrar essas bitucas em ambientes, não só em ambientes marinhos, em praias e nos oceanos, mas sim também em ambientes urbanos, ambientes que a gente frequenta com muita facilidade, né? Geralmente, áreas que foram escolhidas pelos nossos seguidores e também por visitantes da página sempre eram áreas centrais, né? Muitos dos nossos seguidores são de Fortaleza, então muitas das fotos foram de Fortaleza, principalmente áreas como Benfica, Meireles, Iguatemi. Também teve muitas universidades, né, como o ICA, que é um Instituto de Cultura e Arte da UFC, e o Centro de Humanidades. A gente também teve muitas fotos em terminais, né? Então a gente sempre procurava dar esse destaque em áreas muito urbanas, né? Principalmente seguidores de Fortaleza. E também teve essa questão de vários outros seguidores também de outros lugares, né, além de Fortaleza, postarem fotos, né, em outros cantos, como a Praia da Bertioga, em São Paulo, e em Jericoacoara. Como resultado de toda essa campanha e discussões, a gente fez 3 vídeos destinados para essa campanha, né, que obtiveram um alcance significativo, principalmente o terceiro, né, que teve mais visualizações, mais destaque, né, mais curtidas, mais compartilhamentos. No primeiro vídeo, a gente teve 2.881 visualizações, 68 curtidas e 43 compartilhamentos. No segundo, a gente teve 1.286 visualizações, 125 curtidas e 9 compartilhamentos, né? E o terceiro teve uma repercussão, né, maior, sendo de 3.636 visualizações, 114 curtidas e 84 compartilhamentos, né? Alcançando 3.014 contas, né? No geral, a gente acaba somando tudo, né? Deu toda essa campanha, todas as publicações relacionadas e destinadas a essa campanha tiveram 7.201 visualizações, 249 curtidas e 154 compartilhamentos. E a gente pode concluir que toda essa campanha teve um impacto muito grande em todos os nossos seguidores e também visitantes do perfil, né? Porque a gente conseguiu expor essa problemática, né? Porque querendo ou não, ainda é uma problemática pouco explorada no nosso âmbito de trabalho, né, nas praias, nos oceanos, mas mesmo assim, né, geralmente é muito mais vista lá.
a gente procurou trazer esse acesso das pessoas para ver a problemática das bitucas também no ambiente urbano e que, querendo ou não, as bitucas que estão presentes em cidades vão parar no mar. Então, a gente vai trazer, a gente trouxe essa discussão, a gente trouxe essa problemática para a vida das pessoas, né, para elas conseguirem ver, para elas perceberem que as bitucas são extremamente presentes, mais do que deveriam em ambientes urbanos. E também a gente mostrou os riscos das BCs, né, e como essa ausência de educação ambiental na nossa sociedade, né, influencia nessa insuficiência de ações, principalmente relacionadas a ações de conscientização em sociedade, né? Como eu já falei anteriormente, tipo, as bitucas, essa problemática das bitucas consegue ser vista mais relacionado a praias e oceanos, né? Nunca em ambientes urbanos, mas o mar começa nas cidades, né? A água que está no esgoto, ou todo o esgoto que sai da cidade, querendo ou não, vai parar no mar, vai carregando bituca e outros tipos de resíduos, né? Mas principalmente bitucas. Então, a gente, querendo ou não, a gente quer mostrar essa realidade, né? Quis mostrar essa realidade para as pessoas nas nossas publicações. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de apresentar no evento, ao meu projeto de extensão Oceano Sem Bituca, ao Labomar, ao EQUAL, né, que é o laboratório, à Universidade Federal do Ceará e o Mundo Sem Bitucas pela oportunidade de participar dessa ação junto com a gente. Parabéns, Iana. Muito obrigada, parabéns pela sua apresentação. Acho que esclareceu bastante coisa que tinha ficado assim em dúvida ainda quando eu li o resumo, mas você fez uma ótima apresentação e esclareceu bastante coisa. Uma outra metodologia, né, participativa e integrativa, que é bem interessante, e a gente vê aí que somente em 2 meses, né, já teve resultados surpreendentes, inclusive em ambientes, em áreas com outras atividades humanas. Alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre a apresentação da Iana? Eu tenho só, mas eu não sei se você falou durante a apresentação, se eu perdi, mas, primeiramente, parabéns, Iana. Após as coletas que vocês faziam, né? Vocês faziam algum tipo de levantamento e quantificação da quantidade de lixo que vocês coletavam? Então, nesse caso, nessa campanha, a gente não fez coletas de bitucas, a gente só resolveu mostrar mesmo para os nossos visitantes, para os nossos seguidores de ambas as páginas, o Mundo Sem Bitucas e também o projeto Oceano Sem Bituca, sobre essa problemática das bitucas nas cidades. Mas o nosso projeto, o Oceano Sem Bituca, a gente realiza coletas de bitucas em várias praias de Fortaleza e a gente quantifica essas bitucas no laboratório, né? Depois que a gente quantifica essas bitucas, a gente analisa elas fazendo separação por marca e também por nível de degradação, né? Como o professor Michael falou anteriormente, a gente faz por nível de degradação 1, 2 e 3. Então, né, a gente não tem um 4 ainda. Mas, geralmente, quando a gente faz essas coletas, a gente usa as bitucas, as mais conservadas, em alguns quadros, mesmo alguns quadros de animais marinhos, elementos marinhos, que a gente possa usar em algumas exposições, seminários, projetos mesmo que a gente apresenta em escolas, né? Principalmente com esse intuito de educar ambientalmente as pessoas. Então, assim, nessa campanha a gente não teve coleta, mas o nosso projeto em si é todo baseado, é todo fundamentado em coletas de bitucas. Perfeito, Iana. Muito obrigada. Por nada. Maravilha. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, pode falar, Elisângela. Não é bem uma pergunta, é só um comentário. Iana, primeiramente, parabéns. Eu gostei muito desse trabalho. Eu acompanho o Oceano Sem Bituca no Instagram. E aí eu meio que acompanhei um pouquinho, assim, estavam sempre postando, né? Repostando o que o pessoal encontrava. E eu achei essa
metodologia bem interessante, assim, porque quando eu comecei a ver um pouquinho, conheci Nirvana, comecei a me apropriar sobre essa questão das bitucas, aí eu começava a dizer para ela, olha, Nirvana, eu agora não ando sem ver uma bituca. Em todo lugar que eu chego, eu estou vendo bitucas. E essa metodologia de vocês é muito bacana, porque traz, né, fica meio assim, ampliando o olhar para as pessoas, porque vai chegar um momento que elas vão dizer, nossa, e isso, falando assim, nos centros urbanos, né, sem falar das praias. Aí, onde elas estiverem, a partir do momento que elas identificarem a bituca, pronto, é um caminho sem volta. Você está vendo, né, como elas são onipresentes, você está vendo bituca em tudo quanto é lugar. Então, assim, eu só gostaria mesmo de parabenizar, que eu gostei muito dessa ideia, assim, eu acho muito bacana. Mais uma vez, é uma maneira de interagir, né? Ampliar os horizontes, trazer a sociedade para dentro dessa temática, porque não é um item tão presente, um resíduo tão presente no ambiente, tão danoso, e ainda pouco, eu não sei se cabe bem assim, mas não pouco estudado, mas pouco disseminado, né, a temática. Então, parabéns. Muito obrigada. Parabéns, Diana, pelo projeto em parceria com o Mundo Sem Bitucas. Acredito que é muito importante essas parcerias para a gente atingir quanto mais pessoas sendo sensibilizadas. A gente brinco muito de estourar a bolha, né? Que normalmente quem está em torno da gente conhece o projeto e tira dúvidas e brinca, né? Eu já fui muito chamada como a menina da bituca, enfim. Mas é muito gratificante ver esse legado também do Mundo Sem Bitucas, né, desde 2016, disseminando o conhecimento, e ver novos projetos também nascendo com esse mesmo objetivo de conscientizar e ter a educação, a ciência como base da transformação. Então, eu fico muito contente, é muito gratificante ver projetos como o Oceano Sem Bitucas e muitos outros nascendo também, muitos, né, inspirando no Mundo Sem Bitucas. Então, eu fico muito contente de ver essa continuidade do projeto, né? Vendo energia e pessoas novas falando sobre a temática. Parabéns. Só para fazer um comentário em relação a isso, né? O nosso projeto, ele é principalmente fundamentado em nós, né? Como o professor Michael falou na apresentação anterior, nós alunos, nós graduandos, a gente tem muito destaque, né? Sempre atuando em escolas, atuando também em projetos e coletas conjuntas em praias, né? Porque a gente sempre busca uma linguagem compatível para acessar todos os públicos, né? A gente sempre tenta fazer a informação alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Então, a gente sempre se fundamenta muito nisso, né? A maioria das estudantes, né, dos estudantes que estão no projeto são alunos de ciências ambientais, então a gente consegue dar esse enfoque muito grande no meio ambiente. Então, realmente, nosso projeto acaba agregando muito na vida de várias pessoas e também as experiências que a gente tem no projeto também acabam agregando demais nas nossas vidas. São experiências maravilhosas e únicas. Abreu gostaria de fazer uma pergunta, é isso? Você levantou a mão? Olá, boa noite a todos, tudo bem? Diana, parabéns, eu acompanho o seu trabalho, é fantástico. E agora eu entrei aqui para te dizer e dar uma ideia, né? Que aqui em São Paulo, você até mencionou uma praia aí, nós fizemos um trabalho bem bacana na praia de Enseada. Inclusive, alguém apresentou aí 300, 400, 500 bitucas retiradas da praia. Nós aqui na Enseada retiramos 2.132 bitucas em 2 horas. Então, assim, o nível de sujeira é bem mais elevado, infelizmente, né, pessoal? E eu queria passar a ideia que a gente vai tratar essa semana, vai finalizar, na verdade, porque a bituca na praia, ela está muito mais próxima de contaminar a água, os peixes e os oceanos, né? Onde eu acho que é muito mais prejudicial, embora nas ruas o número é bem maior. E nessa semana a gente vai se reunir, para vocês todos que
que trabalham em praias aí, nós vamos nos reunir com a Secretaria do Meio Ambiente das praias do Guarujá e com a presidente dos barraqueiros. O que nós vamos fazer? A prefeitura vai se responsabilizar por deixar cinzeiros portáteis com os barraqueiros, ok? E todo mundo que vai para a praia acaba procurando o barraqueiro. Caso não procure também, vai ser obrigação do barraqueiro identificar ali nas proximidades de cada barraca o fumante e entregar o cinzeiro portátil para que ele utilize enquanto ele estiver na praia. No momento de fechamento da conta, vai pagar. Se não devolver o cinzeiro, ele será incluído na conta da pessoa que estiver ali utilizando os serviços do barraqueiro. Eu acho que foi uma iniciativa bem legal. A gente vem com a proposta de 0 bitucas nas praias, porque fizemos estudos daquelas bituqueiras fixas que ficam, mas ninguém no seu momento de lazer quer levantar e ir lá na beira da pista jogar bituca na bituqueira. Então, a gente veio com essa proposta de cinzeiro portátil, cada um carrega o seu, entendeu? Fizemos um trabalho lindo na Enseada, não sei se vocês acompanham aí a Bitureza. Retiramos muitas e muitas bitucas e doamos muitos cinzeiros, onde cada um que estava sentado ali na praia colocava na sua mesa e descartava a sua bituca, pega o cinzeiro, que a bituca apaga rapidamente, ou joga no lixinho, ou leva para casa para descartar no lixo depois. Então, uma ideia aí para vocês todos que fazem esse trabalho nas praias. A gente tem que responsabilizar os fabricantes, mas a gente está assistindo muita dificuldade nisso. Enquanto não conseguimos, a gente vai, através do próprio fumante, fazer com que ele tenha essa conscientização de que bituca não é semente, né? Com certeza. Pois é, como a Lorena já falou aqui no chat, né, o nosso projeto Oceano Sem Bituca, a gente também já distribuiu bituqueiras portáteis, né, numa ação de reggae que teve também na Praia dos Crushes, né, e lá, como, né, uma ação, um reggae, né, e tinham, querendo ou não, muitos usuários, a gente ofereceu essas bitucas, a gente distribuiu essas bitucas com o intuito principal, né, de conscientizar eles e também de mostrar que o lugar de bituca não é no chão, não é na areia, não é no mar. Como você disse, bituca não é semente, né? Ela para estar tudo menos nas praias e nos oceanos. Agora iniciamos um novo projeto, mas esse é muito novo mesmo, então não tem como falar muito dele, mas assim, bares e restaurantes também serão obrigados a ofertar, né? O fumante está lá fora, vai ter que ter um colaborador, onde ele vai dar esse cinzeiro na mão da pessoa, porque é muito mais prático jogar no chão. Infelizmente, a pesquisa que nós fizemos, os fumantes até agrediram, né, entre aspas, que a gente não tem o que fazer, que é prático, entendeu? Não pensa no meio ambiente, não pensa em tudo que a bituca causa. Então, agora nós estamos com esse novo projeto de bares e restaurantes. Aquele pessoal que fica ali fora, vai lá fumar, descarta, na saída ele tem que pegar um cinzeiro portátil, levar, descartar a bituca ali dentro do cinzeiro portátil, quando retornar, deixar ali na recepção do ambiente que ele estiver usufruindo. É bem legal, eu acho que a gente tem que né, se ajudar, um incentivar o outro aí. São cinzeiros, é a solução assim. Tem cinzeiro para você deixar dentro do seu veículo, porque eu trabalho muito em estradas aqui em São Paulo e a gente está com esse projeto de caminhoneiros, porque o carro ele acaba descartando a bituca, não que ele esteja certo, jamais, mas a probabilidade de chegar até o mato, a vegetação, aonde pega fogo, é menor do que o dos caminhoneiros que, por estarem no alto, assim que eles descartam a bituca, ela provavelmente vai entrar em contato com a vegetação. Então, também estamos fazendo esse trabalho, onde o caminhoneiro leva o cinzeiro portátil no carro, no caminhão, e também tem lá os cinzeiros portáteis de veículos. Assim, tem cinzeiro para você levar no seu bolso, está no ponto de ônibus. Vamos iniciar um trabalho agora com os pontos de ônibus também,
fazendo doação de cinzeiros portáteis. São chaveirinhos, cabem 4 bitucas, elas demoram 20 segundos para se apagarem, e até no próprio lixo do ponto de ônibus, você, enquanto espera o ônibus, que geralmente demora mais que 20 segundos, ele consegue apagar a bituca e descartar no lixo sem que ela entre em contato com o meio ambiente, que é o foco principal da empresa Bitureza. E parabéns a todos vocês. Obrigada. Obrigada a todos. Alguém tem mais alguma dúvida para a Iana? A gente está extrapolando um pouquinho o tempo, mas dá para fazer alguma pergunta ainda, se alguém tiver. Bom, se ninguém tem, mais uma vez eu te agradeço, Iana, pelo trabalho apresentado, pela submissão. Eu queria agradecer a todo mundo, gente, a gente já vai se encaminhando para o fim, tá? Queria agradecer a todo mundo que submeteu, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que palestrou ontem, que participou da mesa redonda. Eu acho que foi um evento que, mesmo independente se você trabalha ou não com bituca, alguém levantou a mão ou foi pressão? Mesmo se você trabalha ou não com bituca, enriqueceu, né? Você pode agora se apropriar um pouco mais sobre o assunto, porque a gente tem diversas áreas diferentes, que é a área humana, a área ambiental. E eu gostaria também de informar, gente, novamente, na verdade, repetir que está sendo gravado, certo? Se alguém quiser, a gente pode disponibilizar a gravação tanto de ontem quanto de hoje. É só entrar em contato com o Mundo Sem Bituca no Instagram, ou então passar um e-mail para o evento, para o e-mail do seminário. E também informar sobre a questão de certificados, pessoal. Os nossos certificados, tanto de apresentação, tanto como ouvintes e tudo mais, eles serão disponibilizados até o dia 15 de dezembro, tá bom? E como a Natália pediu, vocês poderiam, por favor, abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, quem puder, por gentileza. Você consegue tirar a foto, Natália? Consigo, sim. Vou esperar só mais alguns minutinhos, ver se mais algumas pessoas... Tá bom. Olha, beleza. Vai pro Instagram, né? Pode ir pro Instagram, né? A ideia é divulgar, porque é muito interessante ver que a cada ano o nosso movimento vai agregando mais e mais pessoas. Isso é incrível, né? Uma temática que realmente precisa dessa atenção e mostrar que é um lixo, de fato, né, onipresente. Então, acho que a gente já pode tirar um print. E então eu vou colocar 1, 2, 3 e já. Muito obrigada a todos que participaram e acreditaram no nosso trabalho. Obrigada a todos, foi maravilhoso. Espero que tenham mais encontros desses. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Bom descanso para todos e bom final de semana também. Muito obrigada. Eu acho que vale reforçar que a gente passou uma lista de presença, então quem ainda não assinou, tenha um minutinho para assinar, né? Pegar o link e assinar para a gente enviar os certificados, que nas próximas semanas